boa noite a todos. Meu nome é Aloysio Monteiro de Carvalho. Para quem não me conhece, estou secretário adjunto da OAB Pinheiros. Entrei em contato com o Dr. Spencer para a gente poder fazer essa live. Gentilmente, ele atendeu o nosso convite. Convidei também o Dr. Pedro Ivo, um dos maiores criminalistas do país, Dr. Adriano também, idem. Os meus cumprimentos e meus agradecimentos pela presença, pela participação de vocês, que obviamente vai enriquecer o debate, que é um debate muito, muito interessante. Agradeço também ao Rafael Lira, né, que é o nosso anfitrião, presidente da comissão, que sempre nos auxilia nos eventos. Para fazer uma apresentação inicial aqui, para quem não conhece o Dr. Spencer Siddle, ele é mestre e doutor, me parece até, Spencer, me corrija se eu estiver errado, mas é o único doutor em Direito Penal Informático que temos formado no país, né? Pelas informações que eu fui buscar aqui através de você, sou um fã seu do seu trabalho, já há mais de 20 anos, né? Parece que até 21 anos que você se debruça sobre o tema, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, formado pela PUC de São Paulo, assim como Pedro Ivo, e uspiano também como o Adriano, então são colegas. O Dr. Spencer também é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, da Seccional de São Paulo, conselheiro suplente do Comitê de Gestor da Internet Brasileira também, né? Advogado palestrante, atua nesse ramo há muitos anos, nada mais, nada menos que 7 livros publicados, dentre os quais o curso de Direito Penal Informático, que, aliás, foi o que é o tema da nossa live. Um tema muito atual, principalmente agora em época de pandemia. Como todo mundo sabe, o Direito Penal Informático agora, em tempos que estamos vivendo, tem crescido exponencialmente, né? E eu queria já passar a palavra para o Dr. Spencer, já colocando para ele, eu tive a oportunidade, Spencer, até de assistir um bate-papo seu com o professor Rogério Sanches, e até ele cita, e eu concordo com ele, que o direito penal informático seria um direito autônomo, né? Já começando a provocação para você poder falar sobre o tema. Boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, na pessoa do Dr. Paulo Sérgio Camargo, presidente da Seccional de Pinheiros, o convite. Certamente agradecer ao meu amigo Aloysio Monteiro. Dr. Aloysio Monteiro, muito obrigado pelo interesse, pelo convite, pelo esforço em fazer com que esse evento acontecesse. Agradeço também ao Rafael, Dr. Rafael, Dr. Adriano. Agradeço ao meu amigo, Dr. Pedro Iocoi, que eu conheço desde que era um jovem estudante de Direito na faculdade. Vou contar essa nossa particularidade daqui a um pouco. Agradeço a presença também dos demais e saúdo especialmente ao Felipe Miyamoto, o bigode que ele colocou aqui na foto dele, que é especial. Sensacional, Felipe, espetacular. Mas bem-vindos a todos. Eu, pessoalmente, não concordo com a afirmativa de que o direito penal informático é um ramo autônomo. Mesmo porque eu entendo que a gente precisa repensar o direito penal pela ótica informática e não recriar o direito penal, mas sim repensar institutos dogmáticos já existentes. Então, recebo muitas vezes a pergunta se eu acho que nós deveríamos ter um código penal informático ou se nós deveríamos ter uma legislação focada nisso, e a minha resposta é sempre eu acho que não. Eu acho que o melhor movimento judicial, o melhor movimento legislativo já feito, não sancionado, mas já feito, seria o reconhecimento do caráter mais ofensivo desse ramo do direito penal e a construção dogmática disso na parte geral. Mas não vejo com tanta necessidade uma criação de um novo ramo do direito, com um novo crédito de faculdade. Eu não enxergo desse modo. Também não enxergo com olhos tão gentis quanto os olhos trazidos pelos meus orientadores nas faculdades que tive, no sentido de que, se ele não é autônomo, ele não precisa de um repensamento, ele não precisa de um curso dedicado ou de novos princípios, novos axiomas. Não, eu acho que ele precisa, sim, assim como o direito ambiental, o direito do consumidor, a lavagem de dinheiro,
a interceptação telefônica, todos exigiram sistemas específicos. Existe um sistema específico e pressupostos e prerrogativas específicas que nós devemos levar em consideração para iniciar esse estudo. E evoluo um pouco na nossa conversa, primeiro agradecendo em nome do Dr. Caio o convite. É sempre importante que os presidentes das comissões especiais divulguem o nosso trabalho por aí, informando que nós não só pensamos no direito penal e informático, mas como a leitura do livro mostra que estamos chegando muito próximos de um raciocínio mais focado numa lógica conglobante, como a do Zaffaroni. Então, o direito penal informático não só exige novos pensamentos mais calcados no direito penal ortodoxo, como ele também exige novos raciocínios sobre como o direito penal se comunica com outros ramos do direito. Então, há uma lógica conglobante que engloba outros ramos do direito que, classicamente, são considerados ramos autônomos, separados, como o direito civil, como a proteção de dados, como o direito processual, que o doutor Pedro é doutor, e tantos outros. Então, o direito penal informático, e aí uma ponderação sobre o título da nossa exposição, apesar de ele ter essas características, eu devo criticar a ideia de que nós, em 2021, vamos falar sobre novas perspectivas da advocacia, baseada no fato de que eu, pelo menos, já estudo esse tema há 22 anos, doutora Luísa. Já estamos há 22 anos em cima disso, focados nisso, desde o primeiro ano de faculdade. Eu entrei na faculdade em 1999, mas sempre, absolutamente sempre me foquei nessa área como um apaixonado por tecnologia. Então, se nós, em 2021, vamos começar a pensar, se todos vamos começar a pensar, então vamos sofrer os mesmos prejuízos que a advocacia sofre hoje com a má interpretação de legislações antigas que ainda estão sendo absorvidas, como o Código de Defesa do Consumidor, extremamente mal interpretada pelos tribunais ainda, e Lei Geral de Proteção de Dados, que engatinha até nas construções doutrinárias. Mas começo desse modo e devolvo a palavra, novamente agradecendo a presença de todos. Se vocês quiserem, e eu só parei aqui porque eu imaginei que a gente ia fazer uma forma de debate, eu vi que nós temos já bastante participantes, eu prossigo falando o básico desse tema. Preferem? Melhor, Spencer. Se você pode continuar, Spencer. Na verdade, assim, até a ideia do teu livro realmente é isso. Você repensa, né, a parte geral do Código Penal, aplicando os princípios clássicos dentro do direito penal informático, e no teu livro também você cria alguns novos princípios também, né? Se você puder também desenvolver um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, vou começar contando para vocês que o doutor Pedro e eu tivemos um momento no direito penal juntos. Primeiro, ele foi professor assistente, quando eu era graduando ainda, e depois, ao longo da minha graduação, nós passamos a ser professores assistentes, ele talvez já professor assistente, eu ainda monitor, e nós lecionávamos ou auxiliávamos a professora de direito penal em algumas turmas. Então, tinha o doutor Pedro, tinha o doutor Edson, que hoje é professor no Mackenzie, de Direito Penal também, e a professora Ana Paula, lembra, Pedro? A Ana Paula hoje é professora da FMU também, focada em Direito Penal. Ana Paula da FMU, isso aí. Todos seguimos o Direito Penal, ou seja, fomos bem contaminados. Mas eu vou começar, então, já que eu vou contar essa história do nosso passado, que é bastante interessante, quando eu comecei a me interessar pela área de tecnologia, e eu acabei caindo no direito, e não optando por direito, mas caindo, né, no direito, talvez por influência da minha mãe presente aqui, a Bárbara Siddle, que vocês veem ali, a minha mãe. Então, quando eu caí no direito como um todo, eu caí querendo a tecnologia. E eu, claro, como qualquer estudante inicial, eu busquei os meus professores para conversar se existia a possibilidade de juntar tecnologia com direito, ou se existia alguma influência da tecnologia no direito. Porque era o ano de 99. E em 1999, muitos de vocês lembram, o que mais se falava no que se referia à tecnologia era sobre o bug do milênio, que hoje em dia é uma questão super superada, mas que naquele momento tinha toda uma lógica de causar um grande problema, especialmente na lógica financeira.
porque o clock do computador do banco, se por um segundo o clock do computador do banco não tivesse a atualização necessária, do dia 31 de dezembro de 1999 para o dia 1º de janeiro do ano de 2000, você teria um rendimento instantâneo de 100 anos na sua carteira, em todos os seus investimentos. Isso causava muita preocupação e, no final das contas, poucas coisas foram impactadas. Algumas sim, algumas não. Mas eu fui conversar com o meu professor, primeiro de Direito Civil, sobre esse tema, e ele disse que não, que era uma bobagem eu querer cruzar esse tema, porque o Brasil não estudava o direito dos Estados Unidos e a internet era uma coisa dos Estados Unidos. E era mesmo, né? Vocês sabem que o ICANN dominou a lógica de endereçamentos de URLs, né, na tecnologia da informação por mais de 30 anos. Então, tinha uma certa lógica do que ele falava, mesmo porque se a gente jogasse no nosso mecanismo de busca, que na época era o Yahoo, alguma coisa sobre o tema direito digital, direito informático, direito cibernético, direito de tecnologia da informação, a resposta que nós teríamos em língua portuguesa era 0 resultados. E a resposta que nós teríamos em língua inglesa era muitos resultados. Então, existia até uma lógica nisso que esse professor falava, mas inconformado por não gostar da faculdade de Direito no meu primeiro ano, mesmo porque na faculdade que eu fiz, o primeiro ano, a gente estudava teologia e não me fazia sentido estudar teologia, economia, sociologia. Hoje eu entendo a importância, por exemplo, da sociologia, mas na época eu não entendia. Aquilo me frustrou muito. E eu ainda insisti na faculdade de Direito até conhecer a nossa professora de Direito Penal, e talvez, acho que o Pedro um pouquinho depois, mas ela, conversando com ela sobre crimes informáticos, a resposta que ela me deu foi: eu não tenho computador, eu não sei nem ligar um computador. Como que a gente pode estudar direito penal nessa órbita? Não existe nenhuma legislação sobre o tema, o princípio que regra o direito penal é o princípio da legalidade, não tem lei sobre o tema, logo o que a gente vai estudar? Não vai estudar nada. E desencorajado nesta sequência, eu continuei seguindo, buscando essa área, fui estagiar, fui conversando com as pessoas ao redor, e a resposta que eu tive de todos os locais em que eu estagiei sempre foi a mesma: não sabemos falar sobre esse tema. Então, promotor de justiça dizia que não sabia falar, juiz de direito dizia que não sabia falar sobre o tema, defensora pública, que na época se chamava Procuradoria, né, Geral do Estado, a Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado, perdão, dizia que não sabia falar sobre o tema. Fui trabalhar num escritório de advocacia, ninguém sabia falar sobre o tema. Resultado, eu fui a faculdade inteira querendo levantar esse tema, discutir sobre esse tema, e não tinha ninguém para falar sobre esse tema. E é daí que nasce a ideia do direito penal informático. Porque, para mim, pelo menos na minha ótica pirada, eu sempre enxerguei a forma como o ensino jurídico era apresentado, e depois eu vou fazer uma especialização em ensino jurídico na GV, que aponta o mesmo sentido. Eu sempre enxerguei uma necessidade de repensar aquilo que era trazido pela doutrina numa nova ótica. E as respostas sempre foram ruins. No meu último ano de faculdade, conheci o professor Fábio Leô Coelho, que diz para a gente que existia uma lógica de falar sobre tecnologia no direito, mas ela estava no comércio eletrônico. E aquilo, ou seja, do primeiro ao último ano de faculdade, a gente via a internet crescendo, eu chamo de internet aqui para vocês, mas no meu livro eu vou chamar de virtualidade, eu já não chamo de internet há muito tempo. Eu começo a ter a ideia de que dá para repensar o direito penal. E é claro, ainda com um direito penal muito cru, né, de graduação, eu entrei num mestrado com o objetivo de desenvolver essa área. E o meu projeto de mestrado era uma coisa absurda, era repensar todo o direito penal. Na verdade, 22 anos depois, o meu projeto ainda é o de repensar todo o direito penal. Só para avisar vocês dos projetos que estão vindo, na semana que vem a gente dispara outro livro sobre stalking e cyberstalking, com base nesse projeto 1369 de 2019, que é horroroso, péssimo, talvez um dos piores projetos que eu já vi nessa área, inclusive mal falado pelo movimento das mulheres, e eu escrevo junto com uma grande referência de direito das mulheres, e ela detestou o projeto também. Então a gente dispara esse livro, e o curso de Direito Penal, o objetivo final desse início do curso de Direito Penal Informático é repensar todos os tipos penais sob uma ótica informática. Então, construir uma parte geral, mas repensar tudo do início ao final. Por quê? Porque, bom, vocês certamente veem a quantidade de bobagens que são faladas sobre este tema. Desde o ministro do STF apresentando a ideia da permanência do crime informático, que é um absurdo a toda prova. Eu até escrevo um artigo
neste momento, chamado paradoxo de Moraes, para mostrar como o raciocínio penal informático ali apresentado não faz nenhum sentido e constrói uma inconstitucionalidade constitucional, até a ideia de repensar teorias da criminologia. A ideia é repensar do começo ao final. Esse projeto de crescimento, de construção, ele veio, o primeiro orientador achou que era possível e depois eu fui perceber que não era possível. Então, eu escrevi o meu primeiro livro, que é Crimes Informáticos e Suas Vítimas, estudando a lógica da vitimodogmática, ou seja, a criminologia, vitimologia, a vitimodogmática do crime informático, e ele está, a vitimodogmática, que é a contribuição da vítima para a causação do crime que ela mesma sofre, se mostra atualmente extremamente presente, né? Verifique-se, por exemplo, a ideia da mal falada clonagem de WhatsApp, porque não existe clonagem de WhatsApp, aquilo não é uma clonagem, muito pelo contrário, como tendo como causação óbvia o movimento da vítima, né? A vítima caindo numa engenhosidade social, a vítima caindo num ardil argumentativo e cedendo ela mesma espontaneamente os 6 números de autenticação de aparelho. Então, o primeiro estudo foi nesse sentido, foi a vitimodogmática do crime informático, mas para estudar a vitimodogmática foi necessário aumentar muito esse espectro, estudar todas as teorias que existiam, e lentamente a construção desse estudo foi mostrando alguns elementos recorrentes no direito civil informático, no direito digital, como eles chamam genericamente essa área, no processamento de dados, na tecnologia da informação, da segurança da informação, no direito penal. Muitos pontos foram se colocando comuns e a gente foi pescando lentamente e, junto com essa tese de mestrado, fomos construindo as características do direito penal informático, que, na verdade, são características do direito digital como um todo. Construído isso, e ainda muito querendo escrever, muito criativo nessa ideia, eu me controlei muito para produzir outros trabalhos por conta de algo que o Dr. Pedro e possivelmente o Dr. Adriano conhecem muito bem, que é o ultraconservadorismo da academia na área do direito penal. A academia resiste, especialmente a academia do direito penal, resiste fortemente a novas teorias, novas ideias. Talvez pela essência de reserva legal, mas, essencialmente, novas teorias não são trazidas para o direito penal. Basta você pegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de boletins do IBCCRIM, e eu só tenho elogios ao trabalho do IBCCRIM, mas se você pega 10 anos de boletins do IBCCRIM, você vai ver os temas se repetindo constantemente. Alguém vai ser atropelado e você vai ver o debate do dolo eventual e da culpa consciente. 1 ano depois, alguém vai ser atropelado, você vai ver o debate do dolo eventual e da culpa consciente. E o direito penal é uma ciência extremamente conservadora na prática, mas também na teoria. Então, preocupado, e as críticas acadêmicas existem aos montes e constantemente, cada livro e cada artigo que sai, vocês que escrevem sabem o quanto a gente pode ser alvo de críticas. Então, segurando as teorias, mas já construindo as teorias nesses estudos, eu entrei no doutorado, querendo estudar a cyberobsessão, que é um nome genérico para falar sobre um monte de subdelitos. E o meu orientador disse não, que eu não ia estudar aquilo, que eu ia estudar o tema que ele queria que eu estudasse. Está certo, eu entendo, aliás, eu agradeço muito a ele por isso, que foi o tema da cegueira deliberada, né, que foi o meu segundo livro, mas eu desenhei a teoria da cegueira deliberada na minha tese de doutorado, aplicada aos delitos informáticos. E nessa construção, como já estávamos nesse ano de 2014, né, quando a gente vai fazer esse sanduíche para os Estados Unidos, depois de 2015, quando vai ser feita a defesa, essa evolução da tecnologia, essa desmaterialização da tecnologia e o surgimento de SaaS, Software as a Service, a lógica dos streamings e assim por diante, fez com que novas características surgissem e novas questões sensíveis começassem a ser pontuadas, novos princípios pareciam ser necessários. E estudando mais profundamente dogmática, porque cegueira deliberada é uma teoria de imputação subjetiva, portanto, é uma teoria muito dogmática, eu fui percebendo que existe uma grande diferença entre pensamentos diferentes do direito continental e do direito common law, né, o direito positivado e o direito não positivado, entre aspas, porque o direito penal é positivado em todos os lugares, ou se vocês preferirem, dos sistemas kantianos e dos sistemas bentanianos, e isso começou a me inquietar, porque no doutorado, dentre outras coisas, nós tínhamos debate sobre bem jurídico,
E ali os apontamentos do Luiz Greco, os apontamentos do Roxin, do Heffendel, do Mirput, no sentido de que chega de bem jurídico. Já é hora de repensar essa ideia. Mas eu não conseguia aguentar aquilo. Para mim, aquilo ia na contramão. Então, estudos de direito de bem jurídico, estudos de característica, estudos de princípios foram mostrando que a quantidade de lacunas num direito construído numa década de 40, em que basicamente tudo era montado baseado em pensamento de Revolução Francesa, de proteção patrimonial e liberdade pessoal, tudo se mostrava muito anacrônico para aquela realidade que a gente já vivia. Então, por exemplo, né, só para mostrar para vocês coisas simplórias, em um dado momento, nos estudos que eu fiz nos Estados Unidos, o meu computador paralisou e eu recebi uma janela de pop-up, 2014, uma janela de pop-up dizendo que se eu continuasse navegando, porque eu tinha navegado por um site proibido, e aparecia inclusive o logotipo do FBI dizendo, ou você paga $100, está aqui o link para você pagar esses $100, ou o seu computador não vai funcionar mais. E realmente eu não conseguia navegar por absolutamente nenhum site a partir daquele momento. E aquilo começou a me incomodar, porque é claro que aquilo representava uma violação a mim. Só que olhando o direito brasileiro, aquilo não representava violação alguma. E verificando um crescimento óbvio, natural, do interesse das pessoas para discutir esse tema, a resposta que se tinha era nenhuma, ou completamente na contramão da teoria penal clássica. Então, sempre na vontade de construir alguma coisa nova, eu ia escrevendo artigos. Então, fui escrevendo um artigo sobre legítima defesa na informática, fui escrever um artigo sobre o princípio da relativização do elemento informático, da dupla presunção de inocência, e fui escrevendo artigos que é muito mais rápido, muito mais fácil. E aí veio a pandemia. Quando vem a pandemia, eu me encontro obrigado a produzir alguma coisa ou a nada fazer. E aí, a sistematização do curso de Direito Penal Informático como sendo uma hipótese de repensamento e denúncia de todos os fracassos da legislação penal atual. E aí, um pouquinho dentro do tema desse fracasso, nós temos aí a demonstração do fracasso desse pensamento penal informático em decisões de semana passada, por exemplo, do STJ, no sentido de que um backup automático de conversa de WhatsApp na nuvem da Apple deve ser considerado prova ilícita. Não entendo essas lógicas. Na semana anterior, o uso do WhatsApp Web como sendo uma causa de anulação de um processo. Então, situações em que você percebe dificuldades muito grandes, muito fortes dos pragmatas frente à lógica dessa nova área. Então, eu apresento isso em muitas esferas no livro, em muitos apontamentos que nós fazemos em relação a fragilidades. E assim, claro que eu culpo a falta de estudos a esse conservadorismo do direito penal. Mas também devemos culpar essa falta de estudos pela forma como nós, advogados, levamos essas realidades para os aplicadores do direito. E aí, uma coisa que eu não coloquei nem na minha segunda edição do livro, mas já a terceira vem bastante com isso, um problema sociológico que a gente vive e que faz todo o sentido num debate sobre as proposições para a nova advocacia, são o momento sociológico histórico que a gente vive. No sentido de que, se nós temos hoje aproximadamente 4 gerações coexistindo sob a tutela de uma única tecnologia, nós temos também 4 tipos de valores diferentes, 4 formas diferentes de se enfrentar valores e importâncias na sociedade que muitas vezes se colidem. E aí, um pouquinho mais do tema desse nosso debate. Doutor Pedro e doutor Adriano, tenho certeza que mexem com advocacia criminal. Não conheço todos, mas, curiosamente, devo apresentar para vocês algumas questões que se mostram lamentáveis, né? Por exemplo, um ponto que eu levo muito para dentro de mim, e que para mim basicamente é muito elementar, e infelizmente o Tribunal Regional do Trabalho foi o primeiro a se manifestar nesse sentido, e deveria se trazer isso para dentro do nosso direito, é a ideia do elemento informático trazido para autos. Então, existe uma assustadora conveniência
aceita por tribunais e aceita por advogados em dois sentidos. Primeiro, no sentido de que a informação ou a captura do elemento informático não possui um rigor. Então, é muito comum, e nós mesmo na GV já fizemos esforços nesse sentido, laboratoriais, para demonstrar o quanto circunstâncias elementares, como um print de tela, enganam um magistrado ou enganam um promotor de justiça. Então, situações como essa existem com uma grande facilidade. No mesmo sentido, nós verificamos que, apesar de você conseguir ludibriar um sistema judicial a partir de uma coleta mal estudada de elementos informáticos, por outro lado, você tem um sistema judicial que também, de um modo hiperconservador, determina unilateralmente um bloqueio de um WhatsApp. Né? Como a gente sabe daquela juíza de Volta Redonda. Um bloqueio de WhatsApp fundamentado na ideia de que criptografia é possível de ser quebrada numa conversa que a magistrada teve com um perito. Está escrito na decisão dela que ela, conversando com um perito, concluiu que era possível uma quebra de criptografia. Então, por que eu estou apresentando isso? Pelas 4 gerações que eu falei. Só para mostrar que o que eu quero dizer com 4 gerações, o que eu quero dizer com esse argumento que nós estamos trazendo para o novo livro. Para mostrar uma das gerações, eu vou olhando aqui para vocês, talvez 1, 2, 3, talvez 4 pessoas, não dá para saber exatamente quantas pessoas aqui estão nesta tendência, talvez um pouco mais, vendo as fotos de algumas pessoas, mas se eu perguntasse para os 43 pessoas que estão aqui, quem tem TikTok, possivelmente raros aqui têm TikTok. Vou perguntar para você, Luísa, que me trouxe esse convite aqui. Você tem TikTok? Não, não tenho. Você não sabe dizer nenhum trend do TikTok atual? Não. Não sabe nada que acontece. Alguém sabe um trendzinho do TikTok para me contar? Eu acompanho. O Aloysio não está sendo sincero, ele fez um TikTok semana passada, o Thiago está de prova. Fala a verdade, vai, Aloysio. O Thiago está gravando um agora, inclusive. É que o meu é privado. Mas a questão do TikTok é a que começa jogando aqui essa diferença de gerações. Certamente algumas pessoas têm TikTok. Eu tenho TikTok. Então, pessoas que têm TikTok sabem, por exemplo, que o trend do momento no TikTok, e você não é uma pessoa cool se você não fizer esse trend, é você tirar a sua calcinha ou a sua cueca sem tirar o short. Se vocês não sabem disso, eu estou chocado com a falta de conhecimento de tecnologia de vocês no momento. Uma pessoa que não faz esse trend está fora de moda. Se nenhum de vocês fez até hoje, olha, mais imperdoável do que isso, só o trend de você ficar no chão, colocando os 4 apoios, e aí colocar os braços para trás. Você e uma moça. Se você conseguir se manter com os 4 apoios, com 2 apoios só, e não com os 4 apoios, e não bater a cara no chão, você... o que eu estou apresentando aqui, na verdade, é uma linguagem proposital, que eu estou vendo a Luísa meio achando estranho, o Thiago achando estranho, o Adriano entendendo um pouco, o Pedro achando engraçado, mas eu acho que a Giovana, por exemplo, já conhece muito melhor. Eu acho que a Vera não faz ideia do que eu estou falando. Talvez não saiba nem o que é TikTok. Porque qual é a lógica de você fazer um vídeo e ficar expondo a cor da sua calcinha ou da sua cueca quando você tira ela por cima do short? Bom, tudo para mostrar, para falar para vocês que essa é uma das gerações que vive a nossa tecnologia. E é a mesma tecnologia. Essa geração TikTok, que a gente chama de geração C, é uma geração que, sociologicamente, ela tem uma característica muito interessante. Ela sempre teve tecnologia e sempre esteve conectada. Então, essa é a ponta extrema dessas 4 segmentações. A ponta extrema, essa pessoa sempre teve tecnologia, televisão, rádio, impressora, internet, mecanismo de busca, indexador, tudo. E também tem a conectividade. Então, tem o acesso à informação perpétua, tem a lógica da mobilidade, essa é uma das pessoas. A outra das pessoas é uma pessoa que não teve rádio e depois passou a ter rádio, eventualmente passou a ter televisão depois. Essa pessoa está com a gente ainda. Ela passou a ter telefone, porque às vezes ela não tinha telefone. Depois ela teve computador, depois ela teve internet. E hoje ela tem toda a tecnologia, mas ela já não teve nada da tecnologia. Então, essas são as 2 gerações que vivem hoje. O problema é que essa geração que tem tudo construiu valores em cima dessa realidade. E essa geração que já não teve nada, no sentido tecnologia da informação, tá, gente? Que já não teve nada, construiu valores no decorrer da evolução desta tecnologia.
E daí? E daí que essa aqui sofre a violação do bem jurídico e essa daqui julga essa violação de bem jurídico. Essa diferença é a diferença sociológico-histórica do momento, que daqui a pouco vai acabar, 50 anos talvez, mas que gera um gravíssimo problema. O primeiro dos problemas é achar ridículo uma pessoa tirar a cueca ou a calcinha através do seu short. Então, para que lado você está? Existem outras duas gerações que a gente apresenta. Mas ou você está mais para cá ou você está mais para lá. E a nossa preocupação inicial para a advocacia, para nesse novo momento de exploração da advocacia é esse. Eu preciso chegar para um magistrado e falar: oi, senhor magistrado, tudo bem? A situação é a seguinte: a minha cliente, essa é a história verdadeira do escritório, a minha cliente de 13 anos de idade tem 3 milhões de seguidores no TikTok, faz todas as trends, monetiza a sua conta, gera dinheiro com isso, gera recebidos, né, que essa é uma expressão jovem, recebidos, gera patrocínios, gera vantagens de divulgação. Senhor juiz, que não faz ideia do que é TikTok, julgue a importância disso. Esta é uma realidade. E é a realidade da advocacia hoje. É caótica essa realidade. E aí conto para vocês uma situação que eu vivi, mas tem muitas para contar. Essa é a mais extrema. Quando eu estava recém-formado, eu, então, tinha uma situação civil no escritório em que eu precisava quebrar os logs de acesso, né, o IP, que eu precisava descobrir o IP de um usuário. E depois a ideia era quebrar esse registro, descobrir quem era a pessoa por trás desse IP. Então foi feito esse pedido civil e o juiz disse não. Aí fomos despachar com o desembargador. Eu comecei a falar para o juiz qual era a importância do log, porque a função do log, ele falou: pera um pouquinho só. Então, se você entende de informática, pega aqui o meu telefone celular, coloca o telefone do meu neto aqui para mim, que eu não sei usar a agenda. E eu peguei o telefone dele, perguntei o telefone do neto, coloquei na agenda, devolvi o celular, ele chamou o chefe de gabinete e falou assim: o que ele pediu aí, pode dar. Eu não entendo nada do que ele fala, mas pode dar porque ele me ajudou aqui muito, eu estava com uma dificuldade terrível de colocar o telefone do meu... E essa foi a primeira vitória do direito digital que eu tive na minha vida. Ele nem ouviu, ele nem entendeu o que eu tinha para falar. Mas ele julgou o meu caso, ele concedeu a informação que eu queria e essa informação acabou gerando, né, a identificação do usuário responsável pela questão. Então, essa é a situação que a advocacia vive hoje. É uma situação dificílima. O direito penal informático está sendo construído pela advocacia muito mais do que por nós. Muito mais porque a pessoa que escreveu, ou até mesmo pelos julgadores. O grande trabalho é você chegar para o magistrado e explicar para ele o quanto mudou tudo. Comecinho de fevereiro, sustentação oral no Tribunal de Justiça por uma situação de concorrência desleal. Então, a situação é muito fácil de entender, né? Acho que interessa para essa nossa discussão. As impressoras profissionais, elas ainda vivem em um sistema que nós vivíamos no passado, nós consumidores usuários. Então, como é que era no nosso passado? Praticamente todos vocês viveram isso. As impressoras, elas tinham uma marca, né, um número de série, e existia uma imensa quantidade de cartuchos diferentes para impressoras diferentes. Então, bizarramente, você tinha até mesmo cartuchos idênticos que eram incompatíveis com impressoras diferentes. Isso porque o produtor desse bem de consumo, ele tirava o sensor que estava aqui, aqui, e colocava aqui. Só esse fato de tirar o sensor daqui, colocar 1 centímetro para baixo, tornava este cartucho incompatível com a impressora. Então, existia essa ideia de compatibilidade. Hoje já mudou muito, né? Agora você coloca, grande parte de nós coloca tinta na impressora. Por quê? Porque agora você compra a tinta, você não compra mais a tecnologia do cartucho. Mas em impressoras profissionais isso ainda existe. Essa lógica, vamos chamar de monopólica, lógica de monopólio. Então, impressoras, existem 6 players de impressoras profissionais no mercado hoje. A impressora A funciona com a bobina de papel A. E aí eu estou falando agora de papel, não de tinta. Então, a impressora A funciona com bobina A, marca A, mesma marca. BB, CC, DD, E. É isso aí, é assim que funciona. Se você pegar a bobina, que é idêntica da marca B, e colocar na impressora A, ela não puxa o papel. Por que ela não puxa o papel? Super simples. Porque existe dentro dessa bobina um chip contendo uma criptografia. Então, quando você pega esse chip contendo essa criptografia e coloca na impressora que tem a chave descriptográfica específica, ela quebra a criptografia desta
desta trava da bobina e permite que esse papel seja puxado. Isso vai acontecer em relação, ou melhor, em tese, isso vai acontecer em relação a estes 6 produtores de impressoras e de papéis. De repente, não mais de repente, a empresa C percebe que a bobina B começa a funcionar na máquina de A. E percebe que isso está acontecendo por uma questão comercial. E começa a perder mercado por isso. Porque se existe a possibilidade de melhorar a concorrência das bobinas, ela então começa a perder mercado. E a gente vai acabar participando de uma concorrência desleal e vamos sustentar isso para o magistrado. Resposta do magistrado durante a sustentação oral é: não, doutor, criptografia não, eu não acredito em criptografia. Para mim, criptografia é uma coisa que não se aplica ao direito. E assim foi a sustentação oral. Essa foi uma resposta dada por um desembargador para mim no início de fevereiro. E o que eu respondo a partir disso? Né? Como é que eu prossigo uma sustentação oral nesse sentido? Eu não prossigo. Bom, tudo isso para falar sobre essa tal realidade da advocacia. Hoje em dia, e é muito interessante isso, muitas bancas com advogados mais antigos e muitas empresas entram em contato com o escritório dizendo assim: oi, nós queremos contratar o seu escritório para produzir as nossas provas. Isso em qualquer âmbito. Então, desde produção de prova em esfera civil, quanto criminal, quanto trabalhista. É que a gente quer, por exemplo, pegar essa mensagem que a gente recebeu aqui e a gente quer inserir essa mensagem de modo legal nos autos. Isso é muito fácil de fazer. É extremamente fácil de fazer. E pouquíssimos ainda sabem fazer. Apesar de ser elementar. E o escritório, muitas vezes, faz dezenas de autenticações de mensagens e de documentos para inserir em ESAGE, simplesmente porque a advocacia não quer aprender ou não tem interesse em se atualizar. Mas, surpresa para quem não entende, se você não autenticar uma prova no direito civil e a outra parte não argumentar nesse sentido, maravilha. Se eu não me engano, o artigo 222 do Código Civil vai dizer que a prova produz os seus efeitos legais se não for contestada ou impugnada. Mas e no direito penal? Eu ainda trabalho numa situação que vocês que conhecem o livro já, obviamente, receberam essa informação. Eu parto de pressupostos como pressuposto de nulidade total ou presunção de contestação de prova digital em autos criminais. E eu falo assim, aliás, o Aloysio deve ter visto isso. Eu falo que acabou, no direito penal informático, acabou completamente a presunção iuris et de iure. Eu falo, esquece, a informática transformou presunção de iuris, presunção absoluta em nada, não existe mais presunção absoluta. Ah, mas e se a prova foi produzida pelo tabelião ou pelo notário? E daí? A facilidade de se enganar um notário por aqueles que sabem manipular uma prova informática é zero. E eu já fiz isso. Já fizemos dentro de um contexto de pós-graduação. Você vai lá, constrói uma página fantasma de um banco em que você coloca qualquer coisa em agência, qualquer coisa em conta, e você clica em acessar e tudo programado, super simples, imediatamente você é levado para uma página absolutamente igual a uma página de extrato. E ali nessa página de extrato a gente colocou tudo falso, tudo construído. A gente colocou lá um débito. E levou esse débito, levou isso para um notário e falou, por gentileza, notarize. E ele lá atestou para os devidos fins que entrou no banco tal, colocou a agência tal, senha tal, conta tal, senha tal, entrou na página de extrato e identificou da conta tal a subtração do valor de tanto. Está lá. E aí, presunção? Que presunção? Tudo falso, tudo construído. Fácil de construir. Assim como é fácil de construir isso, também é fácil de se compreender algumas coisas. Eu tive uma discussão domingo com um delegado de polícia sobre uma coisa que até me assusta ter que discutir com um delegado de polícia, que é princípio da legalidade. Ele dizia assim, não, os golpes de Pix representam furto. Não, peraí, delegado de polícia, senhor delegado de polícia, o senhor que está num grupo de discussão de direito penal informático, se o senhor, delegado de polícia federal, se o senhor, que em tese, controla um departamento específico da Polícia Federal, vai dizer para mim que eu posso pegar um tipo penal e eu posso estender esse tipo penal conforme convém para a polícia, você numa posição de liderança dessas, então por que serve o estudo do direito penal? Bom, mas para mim,
quando quando alguém faz um Pix para outro e o outro fica sem a disponibilidade do dinheiro na sua conta, isto é subtração. Então, nessa discussão, nessa pergunta, eu falei assim, mas tudo bem, mas é você que decide o que é subtração ou é a legislação que decide? E ele responde, eu sou a autoridade policial. Na minha delegacia, quem decide sou eu. Situações como essa. Situações de delegacia, agora é um outro delegado de Polícia Federal, situações que a gente enfrenta também, no sentido de que a gente acaba trabalhando muito em inquéritos policiais de pornografia infantil, né? Porque a maior parte das investigações são feitas através dessas trocas de arquivos. Um cliente nosso, apontado pela Interpol como um pornógrafo infantil, ele vai ser chamado... olha só o que vai acontecer, eu vou resumir rapidamente. O que vai acontecer é que ele era um cara muito técnico, então ele criptografava tudo. Então, o notebook dele era criptografado, por exemplo. O celular, tudo que ele tinha era criptografado. Todos os HDs dele eram criptografados. E a criptografia que ele usava, para quem conhece a criptografia, tem um nome, é a TrueCrypt. TrueCrypt é uma criptografia, ela paga, era uma criptografia de alto padrão, ainda é uma criptografia de alto padrão. Quem consegue quebrar uma criptografia TrueCrypt, tecnicamente falando aqui entre nós? Ninguém. Ninguém. Talvez a NASA nos computadores quânticos que vão chegar ainda. Mas ninguém consegue quebrar um TrueCrypt. Esse caso do escritório é de 2016. E nós estamos, 5 anos depois, o delegado de polícia ainda pedindo prazo para tentar mandar aquilo para a perícia, porque ele tem certeza que em alguma hora na tecnologia, na evolução da sociedade, ele vai conseguir fazer com que haja quebra daquela criptografia. E ainda está nesse vai e vem. Mas no relatório que ele já apresentou, e o Ministério Público mandou voltar para cumprir algumas diligências, no relatório dele, ele coloca expressamente quem criptografa um programa, um HD ou um notebook, necessariamente tem algo criminoso a esconder. É isso que eu leio no meu dia a dia. Relatório do delegado de Polícia Federal dizendo isso. E é engraçado, porque é nesse mesmo sentido que serve, se você fizer a leitura do Marco Civil, o regulamento do Marco Civil. O regulamento do Marco Civil, ele diz claramente que nós não, né? Todos os provedores de serviço e todos os provedores de acesso devem utilizar tecnologias de segurança e coloca ali criptografia como sendo obrigatória. Então, tecnicamente, silogismo simples, se eu pegar um raciocínio desse delegado de polícia versus o raciocínio da legislação, tudo na internet necessariamente tem presunção de fato criminoso. Neste nível é a advocacia na lógica digital. É uma advocacia que eu já vou terminar, sei que a gente combinou uns 40 minutos, é uma advocacia em que o advogado é extremamente importante. Nós nunca fomos, talvez, tão importantes para a construção de um ramo como agora. Porque já temos que começar a pensar em visual design. Minhas petições hoje já saem com QR Code, para o juiz apontar o celular e receber um videozinho rápido de 2 minutos em que eu conto para ele rapidinho do que se trata a petição inicial. O escritório já tem hábitos de sempre que pode, ao invés de jogar provas documentais dentro dos documentos do processo judicial eletrônico, já jogar na petição inicial, já circular, já colocar flechinha, porque tem que ser assim, tem que ser mastigado. Só que os problemas jurídico-penais estão mais complexos. O 154A, que é o crime de invasão de dispositivo informático, ele foi escrito em 2012 e ele foi escrito em 96. Aí ele foi virando um Frankenstein em 2002, em 12, e passou em 2012, para entrar em vigor em 2013. Hipocritamente no dia 1º de abril de 2013. E de 2013, 1º de abril de 2013, até quase 1º de abril de 2021, o Estado de São Paulo só tem 2 acórdãos sobre o 154A. E os 2 acórdãos, se você ler, não tem nada a ver com o 154A. A opção de usar o 154A é feita claramente para buscar a legislação mais favorável, mais amena, que representa o menor tipo de punição para aquela pessoa que está sendo julgada. É uma extorsão, mas ao invés de usar o 158, usa o 154A porque ele é mais benéfico. Então não é o 154A. Então a nossa situação de advocacia é uma situação complicada, porque nós temos que explicar para essa geração da outra ponta, ou do meio, né? Temos mais 2 aí no meio para a gente apresentar. Nós temos que explicar para essa pessoa a importância desse bem violado. Qual é o delito hoje que comete aquela pessoa que
ingressa, que toma o controle do WhatsApp de alguém. Qual é o delito? Então, a pessoa fala assim, me dá aqueles 6 dígitos aí que você vai receber no seu SMS para confirmar a sua participação na festa do Neymar. O cara, o Neymar lembrou que eu existo. O número é tal, tal, tal. A pessoa passa o número, imediatamente ele está apresentando a autenticação de 2 fatores do WhatsApp e entregando o controle do WhatsApp para essa pessoa. Qual é o delito que essa pessoa comete? Essa que, né, tomou posse, usurpou o acesso? Nenhum. Não, mas aí esse cara pega o WhatsApp dessa pessoa e aplica vários golpes, pede dinheiro para todos os amigos. Legal, isso é delito, tem toda razão. Isso é um delito de estelionato. Mas o resto não é nada. A pessoa que compra o banco de dados do STF para ter acesso ao tipo de relógio que o ministro tem e tantos outros dados que tem naquele banco de dados, o que ele comete? Qual é o uso de informação? A compra da informação? Qual é o delito? Nenhum. O uso da informação? Nenhum. E o vazamento da informação? Nenhum. E o stalking, o cyberstalking, vai ser delito? Vai nada. E o 218C da exposição pornográfica não consentida? Não é também. Não, mas está na lei. Mas não dá para aplicar, porque a lei foi construída de um modo inaplicável. Então, a realidade é essa. É ótimo ser advogado nessa área, porque toda vez que alguém acusar o meu cliente de qualquer um desses tipos que eu apresentei, 216B, 218C, 154A e tantos outros, eu vou ficar feliz da vida, porque vão achar que eu sou um gênio. Nossa, como esse advogado é bom, ele ganha tudo. E não é verdade. Não é que o advogado é um gênio, no caso do penal informático, é que a interpretação está péssima, a legislação está péssima. Então, essas são as minhas primeiras apresentações empolgadas nesse nosso início. Falei demais e devolvo a palavra para vocês. Imagina, Spencer, foi uma brilhante. Realmente a tua colocação foi muito esclarecedora e realmente isso que você colocou, eu acho que é crucial, né? Os tribunais que estão julgando não são a mesma geração que faz uso da internet, né? Eles não sabem o que estão falando. Eu vou passar a palavra para o Pedro Ivo, para as considerações dele. Pedro trabalha com penal empresarial, notadamente um dos maiores criminalistas do país. Tem muita investigação, né, Pedro, que você participa também dentro das empresas. Como é que você está vendo essa parte do direito penal informático aí? Suas considerações iniciais. Luiz, obrigado. Inicialmente, queria agradecer o convite do Aloysio e do Tiago Afonso para participar desse painel, agradecer meu sócio, Adriano Scalzareto, por me prestigiar e estar aqui comigo debatendo esse tema. Acho que sempre traz pontos relevantes para a discussão. Faço aqui, deixo consignada a minha saudação ao presidente Paulo Camargo, que não está aqui conosco, porque hoje é dia da posse da nova diretoria do SESA, então ele está lá nos representando na solenidade de posse da nova diretoria do SESA, que é o Centro de Estudos Sociedades e Advogados, e já prontamente nos ligou, avisando que estaria lá no outro evento, mas que depois iria acompanhar aí a gravação que fica disponível no YouTube da subseção. Vários amigos aqui, queria agradecer a todos os colegas que estão aqui, faço uma saudação na pessoa da doutora Bárbara Siedel, mãe do Spencer, que é uma colega ativa na subseção de Pinheiros, já muitos mandatos que ela acompanha e participa da subseção e ajuda a fortalecer a advocacia de Pinheiros. Bárbara, faço as minhas homenagens e queria lhe parabenizar pelo filho, que não só é um grande autor e jurista aí do tema do direito penal informático, mas também é uma pessoa absolutamente gentil e carismática, como os colegas que não o conheciam puderam conhecê-lo hoje. Spencer, vou começar fazendo algumas provocações para você. Acho que, de fato, você mostra que está na banda dos TikToks e lá na banda da nova geração, dos millennials ou pós-millennials ou geração Z, enfim, e está longe aí da minha geração, da geração do Carlos Sanseverino, que está aqui conosco, que somos advogados aí mais velhos. Mas queria te lembrar que, mesmo sendo dessa geração, tudo bom, Carlos? Mesmo sendo dessa geração
mais nova, mais adaptada às novas tecnologias, que traz já petições com QR Code, com vídeos e usa outros recursos que nós da velha advocacia não usamos. Queria te lembrar que a gente não tem nenhuma grande mudança disruptiva. A gente ainda trabalha com processos em regime de autos, cuja diferença é que hoje o suporte deles é eletrônico, mas eles não são tão distintos dos processos do século XIX, que eram costurados e, por isso, o nome de autos. Então, ainda fazemos da mesma forma, né? A dialética processual, ela vem com tese, antítese e síntese, e nós temos um procedimento que visa alcançar um determinado resultado. Então, por mais que a gente faça um esforço de modernização, é natural que as novas gerações tenham dificuldade em lidar e se identificar com o direito, principalmente porque o direito ainda opera de um jeito que operava há 2 séculos atrás. Por outro lado, é evidente que novas cabeças pensantes trazem aí grandes temas para o direito e novos temas para o direito. Lembro do Carlos falando 20 anos atrás sobre o direito ambiental, e já era ali um dos expoentes do direito ambiental, isso quando você ainda estava começando os bancos acadêmicos. Então, era, de fato, um advogado vanguardista que explorava ali os novos ramos do direito. E me recordo bem dos seus primeiros trabalhos apontando aí a existência de um direito penal informático que traz uma necessidade cada vez mais latente, acho que você explorou bem, de uma nova regulamentação, de uma legislação que, de fato, alcance a problemática da internet. E acho que a gente parte de uma premissa que é uma premissa complicada. Nossa Constituição, lá em 88, pensando nos dados dos bancos de dados, dos grandes detentores de dados naquela época, enfim, órgãos públicos, falou da inviolabilidade, falou do direito de acesso com habeas data, e aquilo não tem nada a ver com o que a gente trata como dados hoje. Não é a comunicação do TikTok, não é a comunicação do WhatsApp, não é o vídeo streaming que você acessa, enfim, não tem nada a ver com aquilo. E deu uma cláusula de sigilo que talvez precise ser relativizada de uma forma um pouco mais contundente do que vem sendo relativizada pelos tribunais superiores, e em especial os tribunais de sobreposição, STJ e STF. Nós temos que pensar na internet, talvez dentro de uma ótica mais parecida com aquela do filme do Avatar. A partir do momento em que eu estou navegando na internet, é como se eu estivesse na rua. E na rua, tudo que eu fizer de comportamento na rua, esse comportamento pode ser monitorado, porque eu estou fazendo isso em público. E toda vez que eu fizer algumas coisas dentro da internet, por exemplo, acessar o site do meu banco, conversar com a minha mãe, aí isso sim tem que ter uma reserva, de privacidade. Então a gente precisa repensar o uso da internet. A partir do momento em que, agora que nós estamos todos fechados em casa, ou semi-fechados, eu e o Adriano estamos no escritório, mas estamos no escritório porque a nossa equipe está em casa, enfim, a partir do momento em que nós estamos isolados, a gente começa a perceber que o nosso comportamento, a partir do momento em que a gente liga a internet, é mais ou menos como é o comportamento de ir à rua. Eu vou no meu restaurante, faço a compra no meu restaurante, eu vou no banco, faço a compra no banco, eu vou no supermercado, faço a compra no supermercado, eu visito o meu colega Tiago para bater um papo e tomar um cafezinho virtual com ele, colocar em dia as boas práticas do direito penal, e assim vamos. Então eu tenho que repensar como é que eu faço isso. Esse sigilo absoluto, essa necessidade de quebra e de ordem judicial para saber qual era o log, quem era, onde estava, etc., talvez tenha que ser repensado. A gente tem que pensar a internet como um ambiente público e determinados comportamentos têm que estar sendo protegidos. Por exemplo, aqueles onde eu vou mexer com o meu sigilo bancário, ou com o meu sigilo fiscal, ou eventualmente com uma comunicação. Eu posso interceptar tudo? Não. Mas eu posso ver, olha, o Pedro navegou aqui, o Pedro navegou ali, o Pedro acessou aquele site. E isso
por si só, não vai violar minha privacidade. Nada muito diferente do que eu sair aqui na Alfonso Bovero, passar na farmácia, depois no supermercado, etc. E se tiver uma câmera aqui na esquina, ela vai captar essa minha movimentação. Eu não posso, então eu preciso repensar esse paradigma. E essa falta de paradigma vai dificultar a atuação da atividade policial e da atividade judicial. Então, quando eu tenho muitas quebras, eu tenho uma necessidade de romper muitas barreiras, eu torno o caminho muito tortuoso. E o nosso sistema, e aí o Spencer já falava de facilitar a vida do julgador, nosso sistema está superlotado, né? Não há uma seletividade, eu tenho que colocar tudo no sistema, e aí, quando eu coloco estelionato, furto, roubo, tráfico de drogas, homicídio, eu já lotei o sistema. Já faltou coberta, não é, para chegar no pé do doente. E o doente é o jurisdicionado. Ponto. Então, eu tenho esse tipo de problema. Então, eu preciso facilitar essa vida. Eu tenho outro problema, né? O monopólio dos cartórios em relação à fé pública. Eu preciso ter outros ambientes onde eu possa certificar o que tem online. Isso não necessariamente tem que ser na mão do poder público. Eu posso ter entes privados, com ou sem fins lucrativos, que certifiquem, não é, o que tem na internet, que certifiquem o meu e-mail, que certifiquem, não é, a existência de uma página ou de um conteúdo na internet. E que, inclusive, eventualmente apontem se isso foi construído pelo Spencer ou algum outro expert em informática, ou se esse efetivamente é o site padrão daquele banco que eu estou dizendo, se tem uma diferença ou etc. Então, só fazendo um parênteses, eu tenho agora uma investigação que eu estou fazendo junto com o Caio, não está aqui conosco, mas é um advogado aqui do escritório, onde os fraudadores trocaram o I, era China, o pedaço do domínio, trocaram o I por um L, e o L minúsculo fica muito parecido com o I maiúsculo quando eu digito lá na barra de e-mail, de envio de e-mails. Então, conseguiu cometer uma fraude com essa pequena mudança no domínio. Então, coisas, particularidades que a gente vai encontrar no mundo de investigação a fraude. Agora, o que vem de novo e o que eu acho que é disruptivo nesse momento, Spencer, para além do trabalho de trazer para um mundo 2K um comportamento 4K, ou seja, para trazer para uma advocacia que está acostumada só com computador como máquina de escrever, a materialização de uma série de provas que você, que é um advogado vanguardista, consegue fazer para os escritórios e criar novos campos de trabalho. A gente tem um outro campo de trabalho que vem crescendo e a gente começa a perceber escritórios se especializando nisso, né, que é o campo de trabalho de investigações privadas. Há não muito tempo, investigadores privados eram presos, né, por conta de terem violado ou adquirido informações em bancos de dados públicos ou corrompido pessoas, etc., né, e por conta de má prática. E também advogados eram ofendidos em salas de audiência porque os juízes reclamavam de que uma testemunha estava instruída ou o advogado tinha encontrado a testemunha antes da audiência e etc. Hoje, passado bastante recente, 2018, nós temos o provimento 188 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamentou a atividade de investigação defensiva. E a investigação defensiva não é só para a área criminal. A investigação defensiva, ela serve para a defesa e a acusação ou para a postulação de qualquer direito. Então, o advogado, o novo advogado, esse do TikTok, chega num mundo onde ele tem um instrumento que não existia para a advocacia formada no século XX. Esse é um instrumento da advocacia do século XXI, onde o sujeito pode, não é, ser contratado por um cliente para fazer uma investigação. Eu não tenho processo, eu quero entrar com o processo, a minha hipótese é essa e eu quero que você verifique a minha hipótese. Eu posso estar sendo fraudado aqui na minha empresa, ou eu quero verificar se eu posso entrar com uma ação contra fulano e quero saber se a fraude veio de lá, ou eu tenho uma ação de reparação e acho que o dano me foi causado por fulano, ou essa minha informação vazou lá no meu fornecedor de serviço e, portanto, a responsabilidade pelo dano que o fraudador me causou é dele e não minha, porque eu só caí no golpe porque ele tinha informações que vazaram lá no meu banco ou lá na empresa de cartão de crédito.
E o advogado do século XXI tem esse novo instrumento. É um instrumento regular, que está disciplinado pelo Conselho Federal, e esse sim é disruptivo. Esse é diferente do que a gente fazia no século XX e no século XIX. Então, acho que dentro desse novo paradigma, não só do direito penal informático, e ele sim é o grande vanguardista disso, e aí volto para o nosso tema principal e para os meus elogios ao meu amigo Spencer, este novo sistema, ele vem e vai ser amplamente utilizado, primeiro, pelos operadores do direito penal informático. Por quê? Porque são eles que têm a necessidade imediata de trabalhar com essas ferramentas pré-processuais por conta, de uma polícia que não está aparelhada, não é? Hoje, agora, nós temos uma divisão, antes tínhamos uma delegacia, um delegado e 2 escrivães para o estado todo, agora temos 4 delegacias, que estão ainda se encaixando, né, Spencer? O pessoal ainda não sabe muito bem como é que vai trabalhar, o que é o quadrado de quem, mas, enfim. Então, estamos falando hoje de 4 delegados para o estado inteiro para todas as fraudes que ocorrem. Porque antes era uma delegacia quando havia prejuízo financeiro. Agora são 4, inclusive para casos onde não há prejuízo financeiro. Então, nós temos uma gama enorme de casos com uma polícia que não tem braço para trabalhar e, óbvio, uma advocacia sedenta por novos mercados de trabalho. Então, este talvez seja o ponto de novas perspectivas para a advocacia, que vai poder fazer a investigação defensiva, levar o prato pronto e que vai, eventualmente, poder trabalhar em parceria com outros escritórios. Fui procurado por um escritório grande de São Paulo, recente, essa semana passada, um escritório grande de São Paulo, oferecendo exatamente isso. Pedro, eu sei que a sua área é o direito penal. Eu sei que você trabalha com crimes de colarinho e que você não tem braço para fazer a investigação. Eu faço a investigação e te entrego o pacote pronto. Você direciona comigo qual é o roteiro que você quer, onde você pretende alcançar, eu faço a investigação. E aí, na parte judicial, eu não atuo. Você atua. E a gente tem esse compromisso de parceria. Então, vejam, um novo mercado vem para a advocacia e esse novo mercado se abre por 2 perspectivas. A primeira, de ineficiência do Estado, e a segunda, de necessidade de uma capacidade técnica que poucos advogados têm. Bom, acho que eram essas as minhas provocações para vocês, Spencer. Queria te ouvir um pouco. Obrigado, Pedro, obrigado. Se você quiser uma parceria de investigação defensiva, conte comigo também, brincadeira, eu não faço. A gente tem umas parcerias também. Eu não falei de investigação defensiva, e eu joguei aqui no bate-papo um artigo que eu escrevi sobre investigação defensiva ano passado, mesmo porque amanhã tem um evento na OAB, um evento chamado Conecte-se, e eu vou fazer a participação especificamente falando sobre investigação defensiva. Mas eu concordo muito com você. A lógica disruptiva de 2018 em construir a investigação defensiva é muito interessante. Mesmo porque hoje, com um princípio elementar do processo penal, que é o princípio da prescindibilidade do inquérito policial, especialmente no direito penal informático, é maravilhoso. Para que eu preciso de uma investigação policial se eu consigo produzir tudo? Nós temos instrumentos de inteligência de fonte aberta, de fonte fechada, de dark web, de deep web, trabalhos que a gente faz para verificar shadow banning. Tem muita coisa que a gente trabalha em investigação defensiva hoje, que, com todo respeito à investigação policial, a gente pula por cima dela. A gente não precisaria não precisaria passar pela investigação muitas vezes. Claro, isso só existe graças a esse provimento. E muitas pessoas têm dito que investigação defensiva só serve para defesa, né? E não é para defesa no sentido lado passivo de um procedimento. Não, é a defesa da sua tese, né? Nós temos no escritório também situações de pessoas que chamam a gente como consultor jurídico, e ao invés de você dar uma resposta, não, vamos entrar com uma ação, a resposta inicial é, vamos fazer uma investigação defensiva. Nós, advocacia especializada, vamos orientar as perícias, né, certos instrumentos, para a gente verificar se existe uma premissa para o movimento judicial. Com certeza, eu acho isso muito importante, muito interessante. E eu escrevi junto com o Rossini esse artigo, que é um cara bastante respeitado, foi promotor de justiça, procurador de justiça, foi do CNJ, CNMP, e aí a gente escreveu, tá aí, se vocês tiverem interesse em entrar um pouquinho mais a fundo. Mas o primeiro passo, eu acho que tem toda a razão em relação a essa importância para a advocacia. Vejo como um excelente passo permitir um pouco que a advocacia tenha mais força dentro da construção dos argumentos e dos fatos processuais. Em segundo lugar, eu não concordo com você que a internet é um caminho aberto.
Não concordo por muitos motivos. Ela tem uma parte que é um ambiente aberto. Aliás, Dr. Carlos Sanseverino presente, eu até hoje critico a ausência de uma previsibilidade legal para a virtualidade como meio ambiente artificial. Isso me chama muito a atenção. Eu concordo que você tem grande parte de razão quando você diz que a internet, em delitos informáticos impróprios ou em fatos impróprios, é um meio ambiente como qualquer outro. Claro, tem toda a razão. Mas há novidades completamente diversas, né? Nas nossas classificações do livro, uma delas é essa: crime informático próprio, crime informático impróprio. O próprio é aquele que só acontece através da virtualidade, só acontece através de dispositivo informático. E o impróprio é o que usa o dispositivo informático como meio, mas poderia não utilizar, né? Seriam os crimes de forma livre. Numa segunda classificação, você tem os crimes informáticos puros, que são aqueles crimes que violam bens jurídicos informáticos segundo a dogmática mundial, e os delitos informáticos impuros, que são os delitos que violam os bens jurídicos comuns. Por exemplo, talvez o seu escritório já tenha visto algo nesse sentido. A extorsão criptoviral é um crime informático próprio e impuro. A extorsão criptoviral é aquela que eles chamam pessimamente de sequestro de dados, né? A infecção de um computador com a criptografia do sistema ou do arquivo pedindo um valor em troca. Então, qual é o objetivo? É a indisponibilidade do sistema? É a indisponibilidade do arquivo? Não. O objetivo é dinheiro. Então, o delito é de extorsão, né? O bem jurídico é patrimônio. Mas a forma, né, criptoviral de se atingir essa extorsão através da indisponibilidade do arquivo do sistema informático, até da conexão, em alguns casos, ela é exclusiva. Então, claro, você tem 90% de razão quando diz que a internet é um ambiente semelhante, em muitos sentidos, a um ambiente normal. Mas se fosse assim tão semelhante, não existiriam, pelo menos nas questões comerciais, tantas precauções, né, tantos esforços de precaução para garantir que você é você, para você dar o consentimento para a modificação do seu sistema, né, as autoridades certificadoras de operações. E também concordo contigo quando diz que há uma necessidade de se entregar um pouco mais para o setor privado a questão da certificação. Nós temos, vamos lembrar, a MP 2200 é de 2001, que apresenta a lógica da certificação digital. Então, existem hoje, pelo menos na nossa forma de enxergar, dois excelentes mecanismos privados que eu nunca vi um juiz questionar, pelo menos não na minha experiência, a sua validade, que são o Original My, uma startup construída dentro do Google, e a Verifact, brasileira, 100% brasileira. Uma empresa que constrói, através de uma navegação dentro de um subnavegador, dentro do seu próprio navegador, toda uma cadeia de custódia de tudo que é feito ali. Faz tempo que eu tento fazer uma parceria da seccional com a Verifact, para que a gente comece a oferecer esse tipo de serviço ou esse tipo de treinamento para o advogado fazer isso. Então, hoje, se vocês forem atrás, se tiverem interesse, eu não ganho nada, tá? Pelo amor de Deus. A Verifact é uma empresa de 2 membros da minha gestão, né? Uma moça e um rapaz, e a forma como se construiu a autenticação da prova é infinitas vezes melhor do que uma notarização mata notarial. Não dá nem para comparar. Vale esse esforço, essa compreensão. Se você me apresenta uma prova produzida por Verifact, é claro que existe um ponto fraco informático em todos os tipos de prova, inclusive nessa. Mas a presunção de autenticidade, eu concordo que ela vai existir. Aliás, Pedro, você que é tão focado no processo, eu defendo no meu livro que existe uma grande diferença entre a presunção de veracidade e a presunção de autenticidade. E nós precisaríamos, dentro do processo brasileiro, de um incidente de presunção de autenticidade. Então, acho que respondo parte das suas provocações e volto a dizer, né, ainda que a gente aparta do pressuposto de que a internet é um ambiente público, a grande criminalidade organizada, esses basicamente 5 delitos que você aponta, e eu acrescentaria a pornografia infantil, ela está indo muito mais longe do que o uso de uma internet pública, publicável, em que você vai para o supermercado e para a drogaria da tua esquina e pode ser visto. Já se usam mecanismos muito mais inteligentes do que as lógicas de rastreamento elementares da informática. E só para terminar, é importante a gente levar em consideração isso. Eu percebi ali nas entrelinhas da tua mensagem, claro que a polícia quer mecanismos mais fáceis, né? Claro que ela quer interceptar telefone, ela quer interceptar os dados, ela quer interceptar metadados, é claro que ela quer isso, é muito mais fácil para ela, né?
Mas vamos lembrar que no momento em que se, por exemplo, quebre a lógica de criptografia, perdão, de origem de um aplicativo como o WhatsApp, a gente muda, vamos mudar para o próximo. Então, é muito fácil. Hoje tem mais de 400 comunicadores instantâneos. Muito fácil burlar, é muito rápido burlar as lógicas informáticas. Então, desculpe, as lógicas jurídicas. Então, é muito importante levar em consideração isso. Né? Por exemplo, coisas bobas de informática, mas que as pessoas não levam em consideração. Qual é a diferença entre enviar um e-mail e escutar rádio? Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, né? Nenhuma. A diferença de você escutar um rádio é você sintonizar numa frequência X que a sua antena traduz para aquilo que está sendo transmitido. Quando você manda um e-mail, não sei se vocês todos trabalham dessa forma, mas se você manda um e-mail não criptografado, eu só preciso saber a frequência que o seu e-mail é enviado na virtualidade, entre aspas, a frequência, para eu conseguir obter o seu e-mail e interceptar do mesmo modo. Então, outras questões importantes que devem ser lembradas é que, apesar de ser um meio comum, existem raciocínios informáticos que colidem frontalmente com premissas ortodoxas. Por exemplo, o Clubhouse, que é aquela rede social de áudio só, hoje já se começa a discutir nos bancos acadêmicos, eu mesmo estou escrevendo um artigo nesse sentido, sobre a legalidade da prova ambiental do Clubhouse. Então, se eu estou batendo um papo com vocês sobre o tema direito penal informático, e no fundo aqui, uma pessoa que não está participando, se conseguir, numa escuta, não é uma escuta, né, mas no sentido técnico, se escutar o ambiente em que eu estou e se identificar alguma coisa juridicamente válida, posso trazer isso para dentro do processo? Amanhã à noite, eu vou estar com o Rogério Sanches para falar exatamente sobre um princípio que a gente desenvolveu, que é o princípio da sigilosidade reflexa. A resposta, na minha forma de enxergar, é não pode usar essa prova. Então, tem um monte de problema, mas você tem toda a razão. Tem muita coisa que é muito semelhante, mas dentro do nosso direito penal ultraconservador, dentro do nosso direito penal ultralegalista, ultrataxativo, vai ter que respeitar a lei. E a lei é ruim. Obrigado, Spencer. Obrigado pelo debate de novo. Vou passar a palavra agora, muito embora o Dr. Carlos Sanseverino levantou a mão, eu vou passar, Dr. Carlos, para o Adriano Scalzareto fazer as considerações iniciais, depois passo a palavra para o Dr. Carlos, pode ser? Obrigado, Adriano, Luiz. fica à vontade. O Pedro falou sobre investigação defensiva, que é uma questão nova, que realmente, nova não, mas é de 2018, né? Que eu acho que é um tema super interessante. Até o Spencer falou bastante no livro dele, em questão de revisão criminal. Eu acho que é muito importante alguns crimes que foram cometidos pela internet. Agora, essas investigações, até mencionadas pelo Pedro, vão gerar, eu acho que, inúmeras ações de revisão criminal. Você fala bem isso no seu livro e é interessante. Mas vou passar a palavra para o Adriano, nosso secretário-geral também, outro grande criminalista, e para as considerações dele. Obrigado, Luiz. Bom, primeiro, Spencer, agradeço em nome da nossa subseção ter aceitado o convite. Agradeço o Dr. Tiago e o Aloysio também por terem me convidado a falar aqui. Cumprimento o Pedro, cumprimento o Carlos Sanseverino também, que está presente aqui até o final. E vou registrar também, Spencer, para o público que está nos acompanhando, que o Spencer ele havia pedido encarecidamente um cuidado nosso em relação ao horário, porque ele teria aí um compromisso, e, salvo engano, o compromisso seria agora às 8h30. Né? Então, eu vou fazer uma breve consideração aqui, Aloysio, também para dar uma oportunidade para o Carlos trazer, enfim, alguma questão que ele trouxe, que ele tenha, enfim, a discutir aqui, para não me estender muito. Eu ouvi, ficar por último é interessante porque você ouve pontos e contrapontos, né? E eu acho que das duas falas, tanto do Pedro quanto do Spencer, me parece existir uma tensão quanto ao direito da intimidade, né? Eu acho que esse é um ponto relevante no ambiente da internet. E direito à intimidade é um direito fundamental. Me parece que a evolução da internet trouxe também uma evolução intensa da criminalidade, não só a criminalidade comum, mas também a criminalidade organizada, né?
e curiosamente me ocorreu aqui um paralelo, relembrando, na verdade, um artigo que eu li do Dr. Spencer sobre uma presunção de inocência técnica, que eu achei extremamente criativo, né? Os escritos do Dr. Spencer são sempre criativos, talvez até por isso ele tenha sentido um pouco de resistência por parte da academia, que está sempre um pouco mais atrás da vanguarda, que é encabeçada, nesse caso, pelo Dr. Spencer. Mas eu me lembro, salvo engano, me corrija, doutor, se eu estiver errado, mas que você avaliou uma necessidade de uma dupla comprovação, né, de autoria. Né? A autoria, no caso dos crimes praticados aí pela internet ou dos crimes informáticos, ela se torna algo um pouco mais complicado de ser definida. Né? Então, por exemplo, o IP de acesso, imagine que é praticada uma fraude, essa fraude utiliza um IP de acesso em um determinado endereço. Né? Esse IP de acesso é prova suficiente para atestar que a autoria é daquele morador, daquela residência onde está registrado esse IP? Não existe a possibilidade de uma terceira pessoa ter utilizado esse IP para a prática do delito, por exemplo? Ou nas situações em que se instalam mecanismos cibernéticos dentro da sua máquina e por meio deles se praticam determinadas atividades ilícitas, né? Quer dizer, a comprovação da autoria é sempre um pouco mais complexa. E aí dizia o Dr. Spencer de uma necessidade de se conceber uma presunção de inocência técnica, né? Então, de ser necessário uma dupla, ou tripla, ou quádrupla comprovação, ou seja, uma concentração probatória um pouco mais intensa para se definir uma autoria. E me parece que a criminalidade organizada por meio da internet se intensifica. E toda vez que a gente vê uma intensificação da criminalidade organizada, enfim, de uma incidência maior de ilícitos, por outro, e para e passo, que esse aumento se beneficie por dificuldades próprias da atividade investigativa e da atividade judicial para se identificar a própria atividade criminosa, a própria autoria, para e passo vai se alargando um pouco esses conceitos de contenção penal. Né? Então, dizia o Dr. Spencer, uma presunção de inocência técnica, que é justamente com o objetivo de criar mais uma barreira de contenção. Por outro lado, como o Spencer mesmo falou, em relação ao exemplo do delegado de polícia, se vê uma atividade persecutória que cada vez mais busca não desrespeitar, mas, enfim, alargar um pouco mais esses conceitos que tanto contém o direito penal e essas atividades persecutórias. Né? No crime organizado, a gente identifica que essa dificuldade para a apuração justifica uma lei e medidas de produção de prova que atentam muito mais contra as liberdades individuais. Então, os meios de obtenção de prova, como infiltração de agentes, colaboração premiada e tantos outros que estão previstos lá na lei de crime organizado, atentam mais contra as liberdades individuais. Então, me ocorreu esse paralelo. De um lado, o Pedro diz aqui sobre uma elasticidade no conceito de intimidade no ambiente da internet e por outro lado, Spencer já vem com uma outra visão, uma visão um pouco mais de contenção. Eu queria só trazer essa reflexão, porque me parece que o futuro, eu fazendo um exercício de futurologia, me parece que pode existir a criação de novos meios de obtenção de fonte de prova, que atentem muito mais contra as liberdades e garantias fundamentais das pessoas que estão nesse ambiente. E de que forma nós podemos trabalhar essa necessidade, por um lado, é uma necessidade de eficiência do Estado, uma eficiência necessária para se punir, quer dizer, a punição não é ruim, ela é necessária para a evolução da sociedade, mas, por outro lado, é necessário um garantismo para se frear e que garanta que o resultado seja um resultado justo. Então, no meu ponto de vista, enxergo como um grande desafio
a partir de agora. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que me ocorreu ao ouvir o Dr. Spencer é em relação à coleta da prova, né? Quer dizer, a coleta dessas informações. Considerando que a atividade virtual ela não está na mão do Estado, né? Ela está na mão de empresas privadas. Então, por exemplo, crimes praticados em ambiente de e-commerce. Quem detém esses dados? São as empresas de e-commerce. O IP, os logs de acesso e assim por diante. Quando o juiz intima, ou enfim, autoriza uma quebra de dados para obtenção dessas informações vêm mastigadas pela empresa. Né? A empresa que fornece essas informações. Né? Não se abre para uma contraprova, uma atividade, por exemplo, de defesa para que se afete o sistema dessas companhias e se valide ou não, se autentique ou não essas informações que vêm ao processo e sem a menor concentração probatória. Quer dizer, ela é submetida a um contraditório, mas a obtenção da prova é uma obtenção que ela é feita muitas vezes pela parte interessada. Né? Vamos pensar que, no fundo, as companhias que acabam sendo vítimas, sendo envolvidas em atividades ilícitas, têm interesse. Né? Então, isso é um segundo problema que me ocorre em relação à coleta da prova e toda essa problemática de autenticação. Né? Então, essas são as minhas observações aqui. Eu vou devolver a palavra para o Aloysio e passar para o Spencer. É uma provocação, embora no final, mas acho que é uma provocação válida. Deixa eu acelerar um pouquinho, Aloysio. Deixa eu dar um rápido comentário. Muito legal a sua pergunta, Adriano. Na verdade, o que você está apresentando é hoje talvez um dos principais debates da concessão de informações por essas empresas que detêm essas informações. Por exemplo, você chega... o escritório mexe com direito digital quase que inteiro. Então, você chega para uma empresa e fala assim, Google, você tem o YouTube armazena um vídeo. Por gentileza, ceda esse vídeo. Ele diz, eu não tenho esse vídeo. O Marco Civil da Internet fala que eu só preciso guardar o log. Se quiser, eu te dou o log. O vídeo eu não te dou porque eu não guardo o vídeo. Eles escrevem isso nas petições hoje. Então, eles não te cedem mais nada. E o STJ recentemente determinou que ele não tem que ceder mais nada. Duvido que tenha sido pensando nesse seu raciocínio. Duvido. Acho que não. Acho que foi uma leitura da legislação simples, o que é muito inocente. Mas as empresas de armazenamento dizem que não estão obrigadas a ceder essas informações ideológicas, porque o Marco Civil diz que elas não têm obrigação de armazenar. Então, elas dizem que não armazenam, mas elas exploram o armazenamento. Então, isso é um debate com o Marco Civil que a gente tem em relação ao Marco Civil. Ele criou uma situação que eu entendo super bem a sua preocupação, que eu acho que sim, que essa prova ela não entra validada, ela não entra autenticada, ela pode ser manipulada, e recomendo, aliás, que assistam uma série do Netflix chamada The One. Não sei se vocês estão vendo. Essa The One tem exatamente o debate sobre isso. A pessoa manipula um resultadozinho no episódio 1, você fala, meu Deus, isso pode acontecer com o Facebook. Exatamente o que você falou, Adriano. E esse é um grande problema. Você tem toda a razão. É talvez um nó górdio mais complexo. Acho que o que ele coloca, Spencer, só fazendo uma partezinha, talvez seja até um pouco mais grave. A empresa que sofre a fraude é ela que diz qual foi o IP de acesso. Exato. E ninguém verifica qual foi o IP de acesso. E ela diz a hora, o GMT, e se ela estiver desregulada no GMT, pode alterar tudo. Isso o Verifact consegue identificar. Então, se você quiser fazer uma prova, se eu quiser fazer essa prova, ou se eles quiserem fazer essa prova, então o Verifact vai trabalhar com isso. Vai abrir uma tela que vai verificar o horário exato, vai verificar todos os IPs de todas as passagens, vai validar segundo por segundo. É sensacional. Vale a pena a gente fazer um dia, se vocês tiverem interesse, uma conversa com os desenvolvedores, porque é uma ferramenta muito boa para a advocacia, na minha forma de enxergar. Eu tenho visto como uma excelente solução. Mas entendi. Eu acho que é bizarro se você ficar... No direito penal é inconcebível. Para pensar a dificuldade que uma defesa vai ter para falar, veja... Né, vamos pensar um grande varejista, a Riachuelo está falando que o IP é meu, mas não era eu. O juiz vai falar, amigo, se ela está falando... É pior que é. E é por isso que... Duvido você ter uma autorização para ir lá acessar o servidor da Riachuelo para saber quem... E ela é parte no processo. Tem toda a razão. Agora, existe por isso a necessidade da construção do princípio não só da presunção técnica, né? Dentre eles, a presunção técnica é uma lógica garantista, mas a gente apresenta também o princípio da relativização do elemento informático.
A ideia dessa construção de princípios não é, Adriano, ser criativo. A ideia é criar novos filtros garantistas. Né? Porque é muito comum o delegado de polícia falar o IP, como o Pedro falou agora, o IP da fraude, a Riachuelo é do Spencer, ou a Riachuelo falar, o delegado fala, maravilha, Spencer, chama a indicia. E existem outros raciocínios elementares iniciais. Mesma coisa, tá? Vocês têm toda a razão, eu acho que é esse o caminho, e a ideia de construir a doutrina não é ser necessariamente criativo, mas às vezes disciplinado para escrever isso, ainda que sofra os questionamentos que forem, para gerar pelo menos essa reflexão. Né? Agora o curso de produção de prova cibernética da Justiça Federal, vou gravar. Vamos ver se as coisas vão mudar, mas é muito complicado, você tem toda a razão, é um problema quase insuperável. E se você pega, com todo respeito, isso não é uma crítica, uma advocacia menos preparada nesta realidade informática, ela acredita, vide desinformação prejudicial. Quem não recebe, ou quantas pessoas já não repassaram para você uma notícia claramente falsa? Eu já recebi vídeos falados em alemão, legendados em português, em que o que é dito pela minha mãe presente aí, tem nada a ver com o que está sendo legendado, e sendo espalhado, olha o que disse a Merkel sobre o Covid, e ela fez o discurso lá atrás, não tinha nada a ver com o Covid, e assim tantos problemas. O curso é para isso. Claro que deve estar lotado de problemas, claro que deve estar lotado de defeitos, certamente está, eu leio, repenso algumas coisas, mas não, o objetivo é esse mesmo, né? Eu acho que por que não raciocinar no sentido de, tá bom, então vamos pensar um pouco isso aí, vamos lá, vamos ver o que a gente tira disso, ou não tira nada, mas a proposta sempre existe. O livro é um livro propositivo, denunciativo, propositivo. Spencer, vou passar a palavra para o Dr. Carlos Sanseverino, nosso colega, já aqui dentro da OAB Pinheiros, a importância dele é dispensável. O Pedro já falou sobre o Dr. Carlos. Dr. Carlos, por favor. Muito bem, boa noite a todos. Queria cumprimentar a sempre competente gestão do presidente Paulo Camargo, a sua diretoria, os presidentes de comissão. Cumprimentar aqui o Spencer. Ficou mudo, Carlos. Teu microfone está mudo. Vocês me ouviram? Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá, então queria retomar aqui, cumprimentar a competente gestão do presidente Paulo Camargo, querido amigo, cumprimentar os presidentes de comissão, aqueles colegas que estão nos acompanhando, cumprimentar o Spencer, o Pedro, o Adriano, o Aloysio, né? E dizer a vocês o seguinte, esse tipo de bate-papo não é que ele é importante, ele é indispensável. Né? Indispensável porque dos nossos mais de 400 mil advogados do Estado de São Paulo, 97%, segundo a estatística que será atualizada, ganham menos de R$7 mil. E, portanto, a sua gestão, o seu conhecimento na área de informática é muito, muito pouco. Aquilo que nós estamos falando aqui, que vocês mencionaram, de que os advogados antigos têm uma disrupção com os advogados novos na área digital, totalmente verdadeiro, eu me coloco nisso. Eu sou advogado há 39 anos, sou lá da turma de 82 da PUC e participo da OAB desde 1979. Presidi centro acadêmico lá com o Durso e viemos vindo. Enfim, até hoje eu estou na OAB, no IASP, Conselho Federal. E o que nós podemos dizer, nós, o Pedro, que é um importante stakeholder da OAB, é que se nós não pensarmos a grande massa dos advogados, nós vamos discutir a conversa em dois patamares. Então, o convite que eu faço ao Spencer, que eu já de pronto, se você ganhou um admirador, né, eu espero que aconteça com você e com outras pessoas aquilo que acontecia na época do Durso. Quando um novo presidente entrava, seja ele reeleito ou um novo que viesse, ele fazia questão de unir as equipes e manter os craques. Você é um craque que tem que estar em qualquer gestão, porque o que você sabe, o que você conhece, a tua facilidade de pedagogia, de conhecimento, ajuda muito. Então, eu queria te perguntar, Spencer, veja, sabendo como nós sabemos, né, que lá atrás houve a vanguarda, você mesmo citou isso, do direito ambiental, eu toco uma banca com 30 e poucos profissionais, nós somos especialistas em famílias AAA, administramos, fazemos a parte de pré-IPO, cuidamos de family office,
E aí o direito digital é muito importante. E também temos lá o núcleo-chefe, que é infraestrutura e meio ambiente. Eu queria um comentário rápido teu sobre a adequação do marco civil da internet a essa questão da LGPD, a questão ética, o quanto está havendo de esforços das instituições, porque eu, sinceramente, tenho acompanhado de alguma maneira as instituições, porque faço parte delas, e digo a você que, quando eu examino o material que é disponibilizado, eu vejo que a OAB, a APAMAGES, a Associação Paulista do Ministério Público, o CESA, o IASP, ainda fazem muito pouco para atualizar o conhecimento digital, muito pouco, especialmente desse advogado sofrido, que ganha pouco, que não tem para onde correr, e que, portanto, essa transição ela será lenta o quanto as nossas instituições não forem competentes. Estou aqui dizendo para você que lá nos anos 80, quando a gente começou a falar de direito ambiental, nós falávamos em coleta seletiva. Amigão, não sei quantos anos você tem, eu tenho 59. Em 2021, a cidade de São Paulo não tem coleta seletiva. Passaram-se 40 anos. Então, vai passar 40 anos e pessoas que não tiveram acesso à construção do conhecimento não saberão falar de direito digital. E, quer dizer, o que eu estou vendo é que a conversa aqui tem dois patamares. O patamar do TikTok, que o meu filho aqui do lado prontamente atendeu, falou, pai, é mó legal, o cara tira a cueca, você tira a calça e tal. E, na hora, ele falou assim, eu te mostro daqui a pouco, né? Até pessoas que nunca ouviram falar disso, eu mesmo não tinha ouvido falar, e estou contando da necessidade de nós contribuirmos, enquanto geração que cuida dos advogados no Estado de São Paulo, com uma geração de consciência democrática para trazer esse conhecimento. Então, eu queria saber, finalmente, Spencer, além dessa questão de ética, de inversão do ônus, o teu comentário sobre LGPD e digital, queria um comentário teu sobre a questão institucional. O que nós podemos fazer, o que você, como presidente da comissão da área digital, pode fazer para nos aproximarmos mais da APAMAGES, da PM, da Associação Paulista do Ministério Público, do CESA e do IASP, para habilitar os julgadores nesta fase de transição. Para não acontecer, como você disse mais cedo, de você ir lá e o cara botar a foto do neto, mas ele não está entendendo porra nenhuma, quem está julgando talvez nem esteja habilitado, nem tenha conhecimento. Então, com essa pergunta, eu quero saudar você, saudar todos os colegas, saudar o meu querido e sempre presidente Pedro Iocói, toda a diretoria da OAB Pinheiros, e que você leve o nosso abraço à presidência desta gestão que nós respeitamos. Doutor Carlos, muito obrigado. Eu tenho 40, vou fazer 42, você falou sobre a idade, vou fazer 42 anos. Sou formado há 18 já, então, apesar de gostar dessa área, já não sou tão jovem assim. Só gosto e acabo tentando compreender a área. Mas eu sou uma pessoa muito azarada, viu, doutor Carlos? Porque eu assumi a gestão logo antes de começar a pandemia. Né? A gente começou foi muito azarado o movimento. Mas compusemos algumas coisas novas que, para mim, são muito interessantes e acredito que para a advocacia é muito interessante. Por exemplo, aproximação do perito forense e do perito digital da advocacia. Então, criamos lá uma comissão nesse sentido. E aí, quando criamos essa comissão, o primeiro ato foi determinar um coordenador, que é uma pessoa com grande conhecimento pericial, e pedir para que eles desenvolvessem cursos para a gente jogar. Falei com o Rolo, inclusive, cursos para a gente jogar para a advocacia no sentido de ensinar o elementar da lógica informática. E pronto. Pandemia veio. Ainda assim, numa situação de tentativa de auxiliar algumas circunstâncias específicas, e por conta de o direito digital hoje ser muito amplo, eu aconselhei o doutor Caio, e ele prontamente aceitou, a que fosse criada uma coordenadoria fora do direito digital, e aí lembrando uma das falas do Pedro, uma coordenadoria, uma comissão focada na ideia de proteção de dados e privacidade. Então, hoje nós temos uma comissão de proteção de dados e privacidade, presidida pela Patrícia Peck, que é um dos expoentes do direito digital há muitos anos, anterior a mim. Eu, quando entrei na faculdade, quando eu estava no último ano de faculdade, ela tinha publicado o primeiro livro dela. Então, é uma pessoa muito competente, muito focada nessa área de direito de privacidade e proteção de dados. E nós começamos, e essa foi uma decisão que, inclusive, tivemos uma reunião ontem,
Para nós começarmos a falar e ensinar sobre lógica de LGPD, e aí eu estou falando especificamente sobre LGPD na advocacia, duas coisas se mostravam necessárias. A primeira era uma nota técnica oficial da advocacia, no sentido de informar se aplica ou não a LGPD, pelo menos na nossa forma, nossa concepção, à advocacia. E essa nota saiu no mês passado. Então, para nossas duas comissões, a LGPD se aplica à advocacia. Isso já me gera uma evolução institucional que era o que a gente pretendia, que agora eu tenho oficialmente o argumento para usar toda a infraestrutura da seccional para fazer com que, se eu tenho a necessidade de aplicar a LGPD, que eu possa dar um passo de preparar, então, a advocacia nesse sentido. Mas, preventivamente, a gente ainda, na OAB institucional, ainda está se adaptando à LGPD. Então, ontem nós tivemos uma reunião sobre toda a adequação institucional da ordem, que já está sendo feita desde hoje, para que, na sequência, com base em todas essas premissas construídas pela gente, a gente possa apresentar para a advocacia isso. Claro que a instituição tem muitos outros dados mais importantes ou mais sigilosos, de um certo modo, do que a própria a banca de advocacia, como os tribunais de ética e disciplinas, questões financeiras, inadimplência, assim sucessivamente. Mas temos tentado dar esse passo e, na sequência, o objetivo da minha comissão, e não especificamente da Comissão de Privacidade, é começar uma sequência de 4 cursos pequenos para ensinar a advocacia as bases que a gente chama, né, de axiomas do direito digital, que vão de produção de prova, de investigação defensiva, da ideia da preservação de dados e anonimização de dados, e a ideia de ambiente digital, né, o ESAGE e assim por diante. Então, existe um movimento nesse sentido, existe um compromisso da gestão nesse sentido, e é extremamente complicado fazer as coisas dentro da virtualidade. Assim, apesar de existir frequentemente um convite do Cultura e Eventos para a gente fazer palestras específicas, é extremamente difícil você ter público. E a OAB ainda tenta jogar no YouTube para tentar monetizar vídeos, mas é muito mais eficiente o preparo, o ensino, né, a adequação presencial. Amanhã tem isso. Amanhã de manhã vamos falar no Conect sobre investigação defensiva, 20 minutos. À noite vamos falar mais um pouco. Então, o trabalho da comissão é sempre tentar construir nesse sentido. Mas é extremamente difícil, né? Vocês são gestão, é muito complicado gerar esse interesse. A advocacia é muito acomodada. Só que não dá mais para acomodar. Quem demorar para se acomodar vai ganhar muito menos do que 7 mil daqui a pouco. É assim que a gente tem enxergado nesse momento. Mas o compromisso, número 1, é a adequação da OAB. Número 2, é a divisão da privacidade e proteção de dados do direito digital, e a partir disso, a gente conseguindo separar isso, ela vai fazer o treinamento de LGPD dentro da comissão dela, e eu vou fazer o treinamento de bases digitais na minha comissão. E veja, né, já voou, vamos entrar já possivelmente em eleição novamente, e daí de não para tudo, começa todo aquele debate. E o direito digital ele é um direito muito político, apesar de ter poucos especialistas, tem muitos, eu vou usar essa expressão que o pessoal usa, tem muitos especialistas formados pelo Facebook. Então, tem muita gente usando esse desconhecimento e pregando esse desconhecimento, está fazendo um mal danado para a advocacia, e essa, para mim, a minha principal luta na minha vida é para construir um conhecimento focado e construído a partir desses 22 anos de estudo. E tentar sempre, em todos os eventos que eu falo, peço para as pessoas usarem o currículo Lattes. Vai lá, veja quem está falando para você sobre esse tema. Gente, o que saiu de livro sobre LGPD, eu até postei no meu Instagram. Quem sabe tudo de LGPD não sabe nada, porque ninguém sabe nada de LGPD. Essa é a verdade. Se eu mostrar para vocês como funciona a Agência Nacional de Proteção de Dados, nós indicamos a Patrícia para compor a Agência Nacional. É inacreditável. É inacreditável. Você indica uma pessoa, você indica 2 pessoas e a agência escolhe qual das 2 ela vai ficar. Porque aí ela coloca um conselheiro e um suplente de acordo com o jeito que ela quiser fazer essa composição, não a gente indicando. Eu sou conselheiro do CGI, né, o Comitê Gestor da Internet Brasileira. Sabe quantos votos eu tive para ser conselheiro? 1. O meu. 1. É a eleição mais insignificante possível. E por que 1 só? Porque a forma como os conselhos são feitos hoje, a Associação de Mulheres Hackers tem uma cadeira no CGI, oficial. E a OAB não tem. Nós somos suplentes.
Então, mexer com esses órgãos em si é uma questão muito política. Então, nesse momento, e é um momento, claro, específico, eu tento lutar muito por pessoas que sabem o que estão falando. Então, quem vai compor esses 4 cursos é um perito espetacular internacional chamado Alexandre. Ele é um monstro da perícia. Ele sabe tudo. Vamos trazer esse cara? Vamos. Ele está na nossa comissão. Esse é o esforço. E eu gostaria muito de ter mais espaço, mas é realmente difícil. Obrigado, viu, Spencer? Eu queria agradecer você por ter usado esse espaço para nos responder. E, mais do que isso, dizer a você que a velocidade da internet é tal que, durante a tua exposição, eu dei um clique aqui convidando colegas, vários entraram, eu estou com 3 da equipe aqui, o Felipe Pinheiro, que é coordenador da área penal, a Érica Fortes e o João Henrique, todos eles também vão acompanhar esse evento de amanhã. Até peço para o pessoal da OAB Pinheiros que poste o evento, assim a gente pode replicar para o IBGE, para o IBDE, para o IASP, para a Fiesp, para que a gente possa, então, ajudar através dessa replicação para que o evento tenha bastante gente, mais do que isso, que a gente vá também se formando, se habilitando e trazendo mais ética digital, trazendo uma procurada competência e trazendo a possibilidade da transição digital, mesmo para os mais antigos como eu. Só para não perder esse momento, rapidinho, desculpa, Luiz. Doutor Carlos, eu lembro que direito é linguagem, né? Direito informático é linguagem. Tem que se adequar à linguagem. Adequando a linguagem, a gente consegue evoluir. Sobre essa questão de investigação defensiva, a OAB Pinheiros está organizando já também um evento, Spencer. Até o doutor Tiago Afonso, que é presidente da Comissão de Direito Penal, pode até falar, Tiago, do evento. Você está preparando esse evento agora, né? Isso, boa noite aí a todos e a todas. Parabenizar o doutor Spencer, Pedro e Adriano aí pelas explanações, sempre muito brilhantes aí, muito elucidativas. A Comissão de Direito Penal, junto com a Comissão de Direitos Humanos, que tem como presidente o Leonardo Palazzi, que está aqui conosco também, vai promover no dia 28 de abril, uma live exatamente sobre o tema de investigação defensiva, né? Um tema extremamente atual. Nós já efetivamos aí o convite a duas pessoas, uma pessoa chamada Daniela, uma advogada especializada em investigação corporativa, trabalha aí numa grande corporação, e um outro advogado também que vem aí na vanguarda da investigação defensiva, chamado Gabriel Bulhões, também vai aí nos brindar com algumas palavras. Então, já aproveitando a grande audiência desse evento, já fazendo o merchan, no dia 28/4, a OAB Pinheiros vai promover um evento, uma palestra sobre investigação defensiva. Obrigado aí, Aloysio, pela oportunidade de fazer a propaganda. Imagina, eu que agradeço. Agradeço o Léo Palazzi também pela presença. Obrigado, Léo, pelo comparecimento, pelo prestígio. Obrigado. Eu vou passar para as considerações finais. Vamos começar pelo Adriano, depois pelo Pedro, e a gente finaliza com o Spencer, pode ser? Por favor, Adriano. Luizio, pelo adiantado da hora e o compromisso do nosso querido palestrante, eu vou só deixar um grande abraço aqui a todos que estiveram conosco hoje, que estão até agora, os que entraram no final, como o doutor Leonardo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, grande amigo nosso, e parabenizar o Spencer, o Pedro e o Carlos também pela sua intervenção. Acho que o dia de hoje foi um dia muito rico e abrilhantou aí a nossa subseção. Espero encontrá-los em breve. Um grande abraço, amigos. Pedrão. Luiz, eu vou seguir o relator. Também queria só agradecer a todos pela presença até esse horário. Agradecer o Spencer por prestigiar nossa sucessão mais uma vez, agradecer o Carlos, nosso grande conselheiro seccional, por estar aqui conosco no evento, fomentando mais uma vez a discussão. Spencer, vamos discutir ainda essa questão da privacidade. A gente tem que avançar um pouquinho nesse ponto. Mas, fora isso, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e pela aula de Direito Penal que você deu hoje. Obrigado, Pedro. Você sabe que eu dei uma aula sobre esse tema, privacidade e segurança, num evento na Noruega. E eu perguntei para
para as pessoas que participavam se elas estariam dispostas a abrir mão da privacidade delas, ou da intimidade delas, como vocês chamaram, em troca de uma sociedade 100% segura. Porque eu já fiz essa pergunta várias vezes em eventos no Brasil, né? A resposta, 90% das vezes, mais do que 90% das vezes, é que as pessoas estão dispostas a abrir mão da privacidade ou da intimidade para ter um país seguro. E a resposta nesse evento internacional foi 100% claro que não. E aí, então, eu perguntei, né? Por que nenhum de vocês tem interesse em viver numa sociedade mais segura? E a resposta foi, nós já vivemos numa sociedade segura, não faz sentido nós ponderarmos entre segurança e intimidade. Nós não queremos nem perder a segurança, nem a intimidade. Mas eu uso isso para fechar, agradeço a Luísio pelo convite. Dr. Carlos Sanseverino, muito obrigado pelas suas palavras. Somos puquianos, e com muito orgulho. Pedro, muito obrigado. Adriano, muito obrigado. Agradeço o Tiago, muito obrigado pela intervenção. Parabéns pelo evento, sempre muito importante. Nós temos eventos nesse sentido. Fico à disposição de todos vocês. E termino dizendo que eu sou da OAB Pinheiros, especificamente por isso que eu aceitei o convite, porque eu estou inscrito na OAB de Pinheiros há 18 anos quase. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Bom, Spencer, queria agradecer aqui publicamente você ter aceito o convite, ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, realmente é fantástico sobre o tema. Está aqui o livro, o meu já está todo rabiscado aqui, mas depois eu vou publicar aqui para todo mundo. É um livro excelente que eu recomendo. Agradeço o Dr. Carlos Sanseverino pela intervenção e pelas brilhantes palavras, sempre muito bem colocadas. Agradeço em nome da diretoria. Agradeço o Adriano, meu irmão. Adriano, secretário-geral também. Brilhante tua intervenção, Adriano. Obrigado. Muito obrigado pela presença. E não, por último, aqui o Pedro Ivo, que realmente o nosso eterno presidente, um cara que eu acho que falta palavras, Pedro, para falar a tua colocação, da forma como você colocou, foi perfeito. Só tenho a agradecer que você aceitou o convite de ter participado. Agradecer a todos. Você, o Spencer, o Adriano, foram sensacionais. E todos que compareceram, espero que tenham gostado do evento. Pelo menos para mim foi brilhante, foi excelente a colocação de vocês. Passaria horas aqui falando, mas infelizmente a gente não consegue, mas vamos organizar outra se vocês assim permitirem. Até logo a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.